Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Já gravamos o episódio de Barbie. Se você não assistiu o filme, assista, depois volte e escute. E agora, nesse episódio, vamos comentar sobre Oppenheimer, o filme aí do Christopher Nolan, envolto de muitas histórias, polêmicas de bastidores, muitos atores, muita biografia sendo falada, né, no filme. Vamos comentar o que é que a gente achou de mais um filme do Nolan que é tão cultuado nos fãs de cinema. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com o Felipe Greco. Olá, eu sou Felipe Greco, vocês já conhecem essa minha voz totalmente romântica, né? E estou aí, vamos falar sobre Oppenheimer, um filme extremamente longo, já deixo aqui minha crítica, e um diretor muito egocêntrico aí. Eita! Estamos aqui também com Alan Nicole. Agora vamos falar de um filme mais sóbrio, uma vida de alguém muito controverso, né? E tem umas coisas para comentar também desse filme. Não foi um filme que me agradou também 100%, não. Vamos lá. Olha só. Muito bom, Estou tendo surpresas aqui. E não se esqueçam que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo que você utilize. Se nos ouvir no Spotify, dê 5 estrelas. Se no seu aplicativo tiver como dar uma avaliação para o Nerd Debate, dê a nota máxima. Já gravamos de Barbie, a gente tá gravando Barbie e Oppenheimer no mesmo dia. Então aqui a gente vai comentar desse filme que Christopher Nolan é aquela questão. Eu fui ver, eu não vi Dunkirk dos últimos filmes, tá? Eu vi Interestelar, foi o primeiro filme do Nolan que eu fui ver. Não, eu confio em Nolan, vou ver o filme sem ver o trailer. Fui ver Interestelar. Repeti isso em Tenet e Oppenheimer. Não vi os trailers. Eu apenas vi alguma coisa assim, tal, aqui e acolá. Mas assim, no geral, tirando a participação do Cillian Murphy e do Robert Downey Jr., todo o resto pra mim foi surpresa. Eu não sabia quem seriam os outros atores a aparecer no filme. E esse filme tem esse envolto aí que eu tô surpreso, o Felipe dizer um diretor egocêntrico, não sei o que. Eu sei que tem toda uma questão aí do IMAX, né? Que desenvolveram uma Pô, nova não acha ele tecnologia. com um ego do tamanho do Maracanã? Não, eu acho, mas é porque é uma crítica que eu não esperava de você. Eu pensei que você fosse o fã número um de Christopher Nolan. Da onde tu tira essas coisas, Luiz? Eu acho engraçado às vezes. Eu pensei que fosse o fãzoca número um do Nolan Mas e não, Nolan, fontes da sua Nolan na Terra cabeça. e Deus no céu. Eu pensei que fosse. Aqui, fontes da sua cabeça. Da onde isso, cara? Não sei, eu pensei que fosse. Eu Ah, jurava tá. que fosse. O fã malucão do Nolan. Tô surpreso até com você dizer isso aí. Que isso? Mas como eu disse, assim, voltando. Dos últimos filmes do Nolan, eu tô vendo aqui os últimos dele. Eu não vi esse. Pra você ter ideia, dos últimos, sei lá, 13 anos, desde os anos 2000. Eu não vi esse Insônia e não vi o Dunkirk. De resto, eu vi absolutamente tudo do Nolan. Eu gosto Eu muito dos vi, filmes dele, tá? Eu gosto muito, em primeiro lugar. Talvez eu eu, seja eu mais vi, fã dele do que Felipe, no final com de tudo. certeza. Porque eu vi o Dunkirk, mas eu não vi. Não lembro de ter visto outros filmes dele. Eu não vi o Tenet, teve aquela polêmica toda, né, com a Warner, que teve o grande rompimento dele com a Warner por causa desse filme, né? Isso. Eu lembro dos filmes do Batman, que eu gosto bastante, aqueles filmes lá apesar de ter algumas críticas, mas eu gosto do filme do Batman no geral. Então, assim, eu não sei, eu não fui olhando muito pra essa questão do diretor em si, sabe? Eu queria mais ver que tipo de história que ele ia contar, porque ele adaptou um livro, né, uma biografia que já existe do Oppenheimer, né? Isso. Mas é porque é o seguinte, eu vou fazer uma rápida revisão minha e das tretas do Nolan, tá? Tá. A revisão minha. 2014, eu era então eu sou mais fã de Nolan do que Felipe, pelo jeito. Porque em 2014
foi Eu sou fã quando, dele. pra mim, era Deus no céu e Nolan na terra. Então eu disse, não, vou ver esse filme aqui em Nolan I Trust, né? Tanto é que se vocês escutarem o podcast de Interestelar, acho que eu falo muito isso. Em Nolan eu confio nas cegas, então eu fui ver Interestelar sem ver trailer, me apaixonei. Interestelar. Aí Dunkirk pulei, 2017. Tenet fui ver também sem ver trailer, 2020. Que foi onde começou essa treta. O Nolan sempre foi da Warner, etc. Ele era contra lançar o filme em paralelo no cinema e no streaming. Tenet foi adiado infinitas vezes. Era para ter sido lançado há muito tempo. Foi muito adiado o lançamento. E quando resolveram lançar, o Nolan rompeu com a Warner, né? Foi contra muita coisa, teve muita briga interna. E Oppenheimer só existe por causa desse rompimento. Porque é um projeto muito grande, muito megalomaníaco, um filme muito longo. Ele tem esse negócio de IMAX, não sei o que. Desenvolveram uma nova tecnologia lá que eu vi a Isabela Boscov comentando. A fita, o rolo do IMAX que foi desenvolvido tem no máximo 3 horas, ou seja, Nolan chegou no limite. Ele se aproveitou do máximo que ele podia dessa nova tecnologia, né? Pra gravar. Se eu não me engano, só tem 30 ou 40 cinemas no mundo todo que conseguem exibir o filme do jeito que o Nolan quer. E mais da metade desses filmes, desses cinemas estão nos Estados Unidos, né? Então, Felipe Greco e Alan assistiram o filme em IMAX. Então, Sim. podem se sentir privilegiados. Ainda viram na cabine, é mais privilegiado ainda. Viram na cabine de imprensa, né? Sim, vamos deixar desde já que a pessoa que tiver condições, né? Eu sei que não é todo mundo, porque é uma sala geralmente bem cara, mas esse filme, ele é realmente feito para assistir em IMAX. Então, aí vem outra coisa que também me chocou, Felipe. Eu fui pesquisar os preços de IMAX no Recife, que não tem aqui em João Pessoa, onde eu moro. Fui pesquisar em Recife, em Fortaleza. Ele é um pouquinho mais caro do que uma sala normal. Me surpreendeu até. Eu pensei que fosse muito absurdamente mais caro. Ele é muito caro em São Paulo. Eu não vi no Rio quanto é. Em São Paulo ele é muito caro. Em Fortaleza e Recife, ele é quase o preço de uma sala normal. Por que eu fiz isso? Porque é um cinema daqui. A Cinépolis daqui tem 2 Cinépolis. Um num shopping, entre aspas, mais popular, que é um shopping mais novo da cidade. E um Cinépolis que tem uma sala VIP, tem uma Macro XE. A sala VIP é um preço absurdo. É quase o dobro do valor do IMAX em Recife e Fortaleza, por exemplo. E não tem nada demais além de uma cadeira fofa para você sentar. Entendeu? Ou deitar, né? Dependendo de como você posiciona a cadeira. Ou seja, é mais barato você ver em IMAX em Recife e em Fortaleza do que ver na sala VIP em João Pessoa. De tão absurdo que é. E colocaram no dia de lançamento Oppenheimer apenas na sala VIP. Não disponibilizaram na sala normal. No dia do lançamento. Depois eu fui descobrir que disponibilizaram. Então, dependendo de onde tem IMAX, pode ser que seja mais acessível ou não. Tá? Pesquisei. Aqui tem informação. Beleza. É isso aí, mas é um filme que a gente vê também que é caro e a disponibilidade é mínima, só nas grandes capitais. Isso. E salas lotadas, viu? Pesquisei também isso aí, lotadas as sessões de IMAX. Me impressionou bastante a qualidade do filme nessa questão, que ele realmente é pra assistir numa tela IMAX, cara. Faz toda a diferença. Sério, cara? É coisa de doido, hein? Eu não vi gostei na do sala som. normal pra saber Eu gostei como do é a som. diferença. Né? Não, assim, na sala normal eu gostei muito do som. Apesar que eu sentei do lado de uma caixa de som que eu acho que ela queimou ou deu um pipoco durante o filme. Do meu lado aqui, do lado esquerdo. Porque em algum momento eu escutei um barulho estranho e depois essa caixa ficou dando uns estalos durante o resto do filme. Então acho que ele não aguentou a pressão do Nolan ali em algum momento e a caixa queimou, né? Mas assim, é um filme Não, que mas durante o filme tem uns estalos, cara. tem, Será mas que. era claramente a caixa que tinha dado problema mesmo. Não era do filme, não. É Entendi. porque era durante o filme todo, entendeu? Foi um problema mesmo que deu ali. E
teve essa treta do Nolan, etc. E começou essa conversa aí que Felipe disse que é o do diretor egocêntrico, porque tem toda essa questão de que tem que ser em IMAX, tem que ser do jeito que eu quero, não sei o que, sou contra isso, sou contra aquilo, Não é nem só né? isso, não. As manias que ele tem, as nolices dele, né? As coisas do Nolan que ele coloca em todo filme que não me agrada. E, cara, vou te falar O que eu tenho que, por mania de ser exemplo? Eu escolhido pra não falar tô mal do ligado, Nolan. não. Cara, o Nolan, cara, tem que entender que o Nolan, assim, é óbvio, ele quer medir o membro dele, quer mostrar pra todo mundo, né, que ele tem o membro dele maior que todos, tem essa questão. E isso torna ele um pouco arrogante em algumas questões. Sabe quando eu comecei a pegar birra com ele? Eu sempre achei. E assim, vamos deixar bem claro que ele é um bom diretor. Mas eu tenho preguiça com relação a, é o Nolan, tá? Eu tenho preguiça, eu não vou vangloriar ele, tá ligado? Quando ele fez o Interestelar, e toda a comoção que esse filme trouxe, e até hoje pessoas do público geral, e quando eu digo público geral, é aquela galera do Velozes e Furiosos, é a galera mais assim, galera mesmo, enfim, a massa, que fica postando até hoje rios de Interestelar, e aquela música, e aquela coisa e tudo mais. Eu não gosto do Interestelar, eu não gosto, eu acho que tem um final péssimo. E ele falar que era um. Eu vou criar uma versão minha de 2001. Cara, 2001 é o meu filme favorito. Se eu te falar que meu top 5 de filmes da vida, o 2001 vai estar em primeiro. Então, eu acho que ele teve essa arrogância. Eu posso estar sendo fanboy, assim, em questão de defender um filme, mas eu não gostei nada na época de divulgação do Interestelar o que ele falou. Porque ele é muito prepotente. E aí Ah, lançou o filme dele, não, porque esse meu filme vai revolucionar. Aí tem a cena também do buraco de minhoca e aquelas luzes vindo contra o capacete do personagem, que nem em 2001. Não chega nem aos pés de 2001. Não chega nem aos pés, aquele final é horroroso. Então ele tem umas questões de birra, ele tem um ego muito, muito grande. E ele é um cara que ele é um bom diretor, ele é um ótimo diretor. Mas atrapalha algumas coisas, né? Desde as coisas mínimas, que é o quê? A duração do filme. Pra que um filme tão grande assim? Não precisava. Se tivesse 2 horas e meia já estaria ótimo. concordo com você. Concordo. Nesse caso, assim, ele gosta de ser esse negócio muito megalomaníaco no filme, né? Então, se agora ele chegou no limite do rolo de fita do IMAX, não sei nem se é possível, mas é capaz dele Muito, querer muito. forçar mais ainda, né? Vamos 3 horas e meia no próximo, 4 horas no próximo, né? Capaz É, de pode ele ser. ficar Não, fazendo sim, a isso. cara dele, né? Então, enfim, é isso. É que dura. Pra que um filme tão grande assim, pelo amor de Deus? Tá, entendi. É, vamos ter um momento depois que é um momento choque de realidade do o que realmente aconteceu, baseado no livro que foi inspirado, que inspirou o Nolan, né? Que é o Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. É o nome do livro que seria uma biografia do Oppenheimer, que eu acho que até Alan citou aí no começo do Sim. podcast. Mas depois a gente faz esse comparativo da realidade com o filme. No geral, o que é que vocês acharam, assim? Porque não pode ser considerado um filme documentário ou biografia, né? Porque ele foge muito da realidade e muita coisa. Mas é um filme legal que conta a história, inclusive muita coisa ali eu não fazia ideia. Eu gostei, tá? E não enxerguei essas nolices, assim, cacuetes dele no filme. Eu quero até que vocês me digam aí o que é que vocês notaram de repetições aí de nolices, porque eu não notei, além da questão de querer fazer um filme gigante. Porque uma das nolices que o pessoal reclamava muito, por exemplo, no Interestelar, a Origem e tal, é tratar o público como idiota. Aqui eu não enxergo muito isso. Aquela questão de você querer explicar demais, explicar coisa óbvia, tratando o público como se, não sabe de nada, tal, algo assim do tipo. Tem isso aqui? Eu não notei, eu não percebi. Como é que é? Me falem aí. Eu gostei Bom, do filme. Me diga se o vocês tema gostaram. não é um tema simples também, né? Não é um tema que, quando ele fala de mecânica quântica e de algumas coisas assim, da própria questão da bomba atômica, ele é um pouco explicativo, mas talvez eu achei até que ia ser mais.
mas eu achei que ele foi até pouco. Mas eu não senti esse incômodo, não, particularmente não. Achei o filme, no geral, eu achei o filme um pouco enfadonho, porque ele é longo, né? E tem muito diálogo e ele também tem o final dele fica meio estranho também, sabe? O final dele fica meio estranho. Dá uma mudança assim, no filme, depois que a bomba de fato é detonada, né? No teste Trinity, né? O filme muda e fica de outro jeito, né? Segue outro rumo. Então, eu não sei. Inclusive, não mostra. Não sei. Eu vi alguém comentando isso, não sei se for pegar Santos aqui, não mostra a detonação da bomba, porque a partir do momento que ele cria a bomba, o governo se aposta daquilo ali, né? E fez sentido pra mim isso depois, né? A gente não vê a explosão, porque Pra não foi mim, ele que deu o comando, né? Que até Gary Oldman é o presidente depois, né? Que aparece. Pra mim, eu senti falta. Eu senti falta de mostrarem alguma coisa mais, assim, da bomba, como é que foi em Hiroshima e Nagasaki e tal. Eu senti falta da repercussão maior disso, sabe? Assim, porque, tipo, ficou restrito ao fato de que ele ficou sabendo, né, o que aconteceu, das mortes que houveram, e aí ele meio que imagina isso na hora, né, perante a plateia dele, quando ele tá falando, né, deu certo e tudo mais. Mas começa a bater uma culpa nele de um jeito, talvez teria sido mais forte, ficasse mais marcado, se eles tivessem de fato feito uma coisa mais visual, mais gráfica, assim, sabe? De ter, em vez dele ter só imaginado uma mulher sendo queimada na frente dele e ter pisado num cadáver, que é o que acontece lá na hora, né, no filme, tivesse imaginado ele um pouco mais, ou ele visto fotos, ou, sabe? A imaginação dele tem um pouquinho da além, porque, tipo, o Nolan dá o trabalho de fazer ele imaginar coisas quânticas, coisas loucas, explosões e átomos, e, sabe? Ele faz essas... Ele dá o trabalho de entrar na mente do Oppenheimer e mostrar esses recursos visuais assim, tão mirabolantes e não usa isso para mostrar como é que foi a realidade destrutiva da bomba, né? A gente não sente o impacto assim. Eu particularmente, a gente sabe, né? Eu sei mais porque eu já vi outros filmes, eu já li histórias, né? Tem animações sobre isso. Gamepad Descalços, por exemplo, é um mangá e também é um anime. São dois filmes que mostram muito bem como é que foi o efeito da bomba atômica e o que aconteceu depois, né? Então, assim, é muito mais gráfico, é muito mais forte, sabe? Você vê as consequências. E parece que não é o caso aqui, sabe? Depois o filme ele parte para uma questão mais política do Oppenheimer não querer, aliás, tratar da política do uso de armas nucleares, né? O filme gira mais em torno disso, né? Então, assim, eu senti falta disso. Para mim, acho que a maior crítica que eu tenho com relação a isso é que o Nolan usou tanta imaginação dele para fazer algumas coisas no começo do filme e ao longo do filme, né? Ele imaginar explosões e ver aquela coisa toda, né? E não usou isso para mostrar um pouquinho de como é que foi o impacto, sabe? Podia ter mostrado a bomba caindo na cidade. Sei lá, podia ter feito qualquer coisa mais visual que mostrasse pra gente o impacto que foi em pessoas de verdade, sabe? Entendi. Acho que Apesar que, como a gente sabe do impacto da parada, então acho que pra mim não fez falta, entendeu? Essa presença das cenas, etc. E eu simplesmente aceitei e entendi a decisão do diretor, mas entra aquela questão. Realmente é um filme denso, é um filme com muita informação, não para diálogo, né? Não tem sempre tem diálogo. O Oppenheimer chega um momento que ele vira mais político do que cientista, né? Ele vira mais quem tá organizando a parada do que quem tá desenvolvendo, realmente ali botando a mão na massa, né? E etc. É porque o Mas começo a questão do Oppenheimer é que ele era um cara que se politizou, né? Mas ao mesmo tempo ele não entrou de fato no Partido Comunista, né? Ele não tinha carteirinha, né? Ele isso. tinha todas as causas, ele tinha tudo, ele cumpria todos os requisitos, ele fazia tudo, falava de sindicato, né? Promoveu reuniões de sindicato e tudo mais. Ele fazia tudo, ele tinha essa questão muito forte com a situação dos judeus perante o nazismo, né? Que aconteceu, você se mexia muito com ele, então ele tinha isso ele comprou muito a ideia de que a bomba ia acabar com a guerra, né? E ele queria isso, né?
Só que ele não mediu as consequências do que podia acontecer, né? E o Einstein é usado nesse filme para colocar essa questão, para levantar essa questão, que ele naturalmente não se coloca, né? E que não tem aquilo na realidade, que se eu não me engano, pelo que eu sei, Não. o Einstein não teve esses confrontos com ele, essas conversas com ele, não teve esse papel todo, né? Não. Então, assim, o Einstein ele faz esse papel de ser a ética da ciência falando, sabe? É alguém da ciência que tá dando aquele puxãozinho nele. Porque ele vai tão no idealismo dele, né? Ele tem tantos ideais que acabam levando ele a fazer a ajudar a desenvolver a bomba, porque tem aquela coisa também de se a gente não fizer, outro país vai fazer na frente e vai ser pior. É melhor a gente fazer do que outros fazerem. Então, assim, ele estava numa situação que realmente ele tinha o conhecimento e ele estava lutando contra o tempo, né? Então não tinha muito para onde correr, eu acredito. Se não fosse ele, ia ser outra pessoa que ia fazer, né? De um jeito ou de outro. Isso. E ele até Poderia se demorar um opôs pouco depois. mais ou um pouco menos, né? E até depois ele se opõe à bomba de hidrogênio, na bomba a gás, lá pelas tantas, depois que. Até aquele discurso com aquele outro, que eu esqueci o nome do ator agora, mas ele faz o papel do cara da bomba de hidrogênio, e ele fica indignado porque o Oppenheimer não apoiou ele na história da bomba de hidrogênio, que era uma bomba que tem um potencial muito maior de destruição, né? Que a bomba atômica, e o Oppenheimer já estava suficiente aquilo, já não era mais, sabe? Não era mais uma questão de explorar essa questão de criar uma arma mais destrutiva ainda, né? Mas eu acho que o Oppenheimer era muito complexo, né? A forma como ele foi sendo construída, essa politização dele, leva também outro ponto que eu acho que ficou devendo no filme, com o papel da Florence Pugh no filme. Porque Nossa. ela virou o interesse meramente sexual dele, né, no filme. E pelo que eu sei também, ela tem uma importância maior na história do Oppenheimer, aquela personagem. Ela que, de fato, puxa ele mais para perto do Partido Comunista, das causas e tal. E ela é mostrada só como uma pessoa que tinha muitos problemas, que foi real, né? Ela tinha muitos problemas de depressão e tal. E era só o interesse romântico, o interesse sexual do Oppenheimer. Tem até umas cenas que eu achei até muito gratuitas da Florence Pugh, sabe? Que não sei se era... E ela talvez devesse ter sido mais aproveitada para fazer outras coisas do que só mostrar ela, o corpo dela ali, naquelas cenas com o Oppenheimer, sabe? Então, Eu sei mas aí que... a gente entra, só um parênteses rapidinho, Alan, na Nolanzice dele, sabe? Nas coisas do Nolan, que não sabe trabalhar com personagem feminina. Não sabe. Dizem isso. Uhum. Apesar de que a Emily Blunt, eu achei que ela ficou boa. Eu achei que foi um papel interessante, entendeu? Apesar de que eu não sei, é meio confuso, porque uma hora parece que ela é uma mulher ressentida, com o próprio Oppenheimer, né? Parece que ela é uma mulher frágil e tal. E lá pelas tantas, quando dá aquele salto e coloca ele naquele, entre aspas, julgamento, não é julgamento, né? Para as credenciais dele e tal, de se renovar as credenciais de segurança dele, ela tem um papel mais ativo, né? E assim, foi meio que um salto sem muita conexão para mim. Ela é apresentada de um jeito não muito legal. Ela é uma personagem que parece muito forte, parece que teve uma importância muito grande no Oppenheimer. Foi melhor trabalhada que a personagem da Florence Pugh. Só que eu acho que ficou meio... Faltou alguma coisa também ali para o personagem da Emily Blunt, né? Que é a Kitty Oppenheimer, né? Sabe o que faltou? Dar uma importância nela na primeira parte do filme, pô. Só foi dar a importância dela dela falar, dela falar na cara dele, dela opinar na parte do julgamento depois. Entendeu? Toda a parte inicial do filme ela vira uma mulher que cuida das crianças. Tem toda uma coisa novelesca de falar, de expor os casos do Oppenheimer, né? Na frente dela, aquela cena que também que eu achei meio forçada de colocar a Florence Pugh se agarrando com ele pelado na sala, com todo mundo lá olhando, né? Pra tentar meio que mostrar a vergonha que ela estaria sentindo de pensar, imaginar o caso dele, né? E teve todo esse jogo, né? Novelesco de tentar dar uma cutucada na mulher pra ver se a mulher entregava o marido e falava alguma coisa contra ele, né? E depois ela dava virada e ela defendia ele, e ela era mais incisiva do que ele, né? Durante o interrogatório, né? Então teve esse ponto forte dela, da personagem da atriz ali. Então foi um personagem marcante. Mas eu acho que faltou realmente, assim, não sei se... Eu ouvi falar já disso, eu não lembro, eu não tenho muita noção dos outros filmes do Nolan, como é que ele fazia isso, mas eu já ouvi falar disso, né? Que ele trabalhava muito com mulheres, e eu achei que realmente
A Florence Pugh saiu muito mal aproveitada nesse filme. Acho que ela podia ter feito muito mais. Esse é um dos problemas do Nolan, que é não saber trabalhar com personagem feminina. E eu acho que esse é um problema dele, pessoal. Eu acho que o Nolan em si tem problema com as mulheres. Eita. Eu acho que... E esse filme, ele pega muito o Robert Oppenheimer pra colocar ele dentro do personagem. Então é como se ele se enxerga dentro do Oppenheimer em algumas questões. Sim. E o Nolan é cheio de fetiches, sabe? Uns fetiches como esse que eu falei, de não saber aproveitar a mulher muito bem. Eu entendo que eu aqui tô falando como uma pessoa que não tá me baseando em livro nenhum, beleza? Ah, Felipe, tu me lembrou de um negócio agora que eu acabei de lembrar. Realmente tem uma Nolanzice que pegaram uma foto de Nolan quando ele era jovem e todos os protagonistas dele se parecem com ele mais jovem. Então. Em algum grau ali, todos os protagonistas do filme dele têm uma semelhança. E ele se parece com o meu avô. E é uma Eita. informação aqui. O meu avô, ele me lembra muito do meu avô. Vovô Nolan? Então, assim, ele tem essa questão. Mas de todo caso, e aí o que eu vou falar agora aqui é curioso, cara, porque, vamos lá, pra mim é o melhor filme dele, porque apesar de ele ter todas essas nolanzices, que essas manias, esses vícios que ele tem, durante toda a filmografia do diretor, ele pega cada tracinho do vício dele e coloca nesse filme de uma maneira equilibrada. Então o filme ele é bem equilibrado. Ele tem uma montagem, e eu volto a dizer, eu gosto muito de ir por essa tecla, apertar ela bem forte, cara, porque a montagem é muito boa. Parabéns pra quem ele escolheu pra montar o filme. Eu ouvi boatos que era uma profissional mulher, depois eu tenho que até olhar isso melhor pra não estar falando besteira, mas parabéns pra pessoa que fez a montagem do filme, porque você não sente as horas passar, assim. É um filme que você tem muito conteúdo para explorar. E a montagem do tempo, o tempo passando, não é confuso como em outros filmes, sabe? É algo que o público consegue perceber quando tá no passado, quando tá, né? Até porque muito também crédito do ator, né? O Cillian Murphy, porque ele tá fazendo um papel onde ele atuando é absurdo, e como ele tá fisicamente, né, a maquiagem, e ele ensina as expressões, você consegue perceber quando é um Oppenheimer mais jovem, quando não é. Então também mérito da atuação. Então nós temos aí uma montagem muito boa, que é um problema grande nos filmes do Nolan. Nós temos ótimas atuações, que é uma coisa também para créditos pro Nolan, porque o Nolan, primeiro que ele pegou o Cillian Murphy, que é um puta ator, e deu uma chance pela primeira vez num papel principal de um filme. De tanto fazer pontas no filme do Nolan, ele finalmente conseguiu um papel principal. E mandou bem pra caramba. Então o Nolan também tem aí o seu crédito aí de ter dado a oportunidade finalmente, apesar de ter demorado muito, mas beleza. Outra coisa, o filme tem uma trilha sonora absurda, muito boa, e é até curioso porque não é do Hans Zimmer. A parceria entre Nolan e Hans Zimmer nesse filme ela não acontece, porque o Hans Zimmer tá ocupado fazendo Duna parte 2, graças a Deus. E é um outro cara copiando até um pouco do estilo ali do Hans Zimmer, copiou até bem. E então, assim, pra mim, já me adianto, né? Seria a minha nota final, mas eu não vou adiantar minha nota, óbvio, mas eu vou falar que pra mim é o melhor filme do Nolan. A parte política me incomoda um pouco. Eu acho que, não sei, em alguns momentos fica meio de o que o Nolan tá tentando dizer, qual lado o Nolan tá querendo apoiar. Às vezes ele tá de um lado, às vezes ele tá em cima do muro, às vezes ele tá do outro lado. Aí vocês podem me dizer melhor se ele tá fazendo isso porque o personagem do Oppenheimer na vida real era assim, ele não se considerava de fato um comunista, mas estava ali, assim, ajudando e tudo mais, e em algum momento ele se afastou, então eu não sei se é culpa do Nolan ou se isso aconteceu de verdade mesmo, mas eu acho que ele fica muito em cima do muro em algumas questões.
Rapaz, até agora eu não sei dizer, porque eu acho que é, como você disse, eu acho que ele tá seguindo o personagem. Não, pra mim, eu acho que ele conseguiu mostrar, de fato, esse lado esquerdista do Nolan, do Oppenheimer, né? Eu acho que para mim ficou bem posicionado a postura dele. É porque o Oppenheimer, mesmo ao longo da vida dele, ele foi diminuindo, né? Assim, ele foi sendo, até porque ele foi ficando mais velho, né, e tal, ficando mais desgostoso da vida, né, de como Sim. o governo levava as políticas nucleares e tal. Então, assim, ele mesmo foi se blindando também, né? Ele foi meio que negando algumas coisas. Então, o Oppenheimer ele foi muito perseguido pelo macartismo, né? Ele foi considerado comunista e espião russo por muita gente, né? Até acho que hoje em dia, bobear, tem muita gente que acha que ele foi um cara que entregou os segredos para os russos, né? O que não é o caso. Então, assim, eu acho que o Nolan ele se posicionou, eu acho que ele se posicionou sim, como nos ideais do Oppenheimer e como ele era, deixou bem claro que ele era um cara de esquerda e que isso não era um defeito, não era um problema, né? Não era uma coisa assim. Os outros até poderiam até levar isso para outro lado, como é que essa questão do macartismo que veio depois, né? Essa caça aos comunistas que começou a se instaurar na Guerra Fria, né? Do que de fato a gente vê no filme, né? Então acho que para mim ele tá bem posicionado. Para mim ele foi eu até me surpreendi. Eu achava que ele nem fosse tão assim, que ele não fosse focar tanto, sabe, nisso. Mas para mim tá bem posicionado, sim. Acho que ele foi muito acertado. Esse filme é um festival de participações que, como eu não vi trailer, eu não sabia muitos personagens, né? Mas, assim, tem uma questão ali. Quando é preto e branco, é a visão do Lewis Strauss, e quando é colorido, é a visão do Oppenheimer da história. Tem essa... Supostamente, né? Tem essa. Pode ter essa interpretação aí, mas eu confesso que quando eu assisti de cara eu não senti isso. Isso não, assim, não era essa. Eu achava que aquela visão preto e branco era mais uma questão de como o público em geral estava vendo os fatos e não como a figura do cara estava vendo. Porque tem outros momentos em que o cara aparece, como aquela questão do Einstein, né? Quando o cara vai. O Strauss, que é o Robert Downey Jr., né? Interpreta. Ele leva o Oppenheimer para encontrar com o Einstein. E ele não vê o que o Oppenheimer fala com o Einstein e ele mesmo já começa a imaginar. Aquilo ali não é preto e branco. Então, assim, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que é uma questão de preto e branco ser a visão do Strauss, né? Eu acho que é uma visão do público em geral, do que a opinião pública tinha em relação ao Oppenheimer, e não a uma visão de uma pessoa específica. Pelo menos para a leitura pode que eu ser. tive, né? É legal assim também. É legal assim também. Tanto é que o Strauss passa a vida toda remoendo daquilo ali e no final não era nada sobre ele, né? Ele achou Pois é. que tinha botado o Einstein contra ele, mas não foi bem isso, né? O que eu achei problemático nessa parte, eu não gostei muito desse final, essa parte final, porque parecia uma grande novela onde o Robert Downey Jr. interpretava um vilão escondido nas trevas e tal, como se o tempo todo ele estivesse ali e fosse ele o grande responsável pelos malefícios do Oppenheimer, né? Eu não sei, eu achei meio engraçada a forma como foi montada aquela trama. Dá uma emoção pro filme, sabe? Você fica assim meio... Até porque o Robert Downey Jr. agarra o personagem, ele faz muito bem o papel. A gente tá tão acostumado a ver ele como o Homem de Ferro, né? E vi tão pouco eles em outros papéis depois, no Homem de Ferro, e eu particularmente tinha esquecido como ele era bom ator mesmo, assim, sabe? Ele se consagrou como Chaplin quando ele era mais novo, né? Fazendo o papel do Charlie Chaplin. Não Então, sabia. assim, vai procurar que ele é um filme fantástico dele. Então, assim, ele é muito bom fazendo aquilo. Ele, eu acho que merece uma indicação por ator coadjuvante por esse papel. Eu acho que ele fez muito bem. E a caracterização, né? Ele assume aquele papel lá a figura mesmo do Strauss. Ele se desprende da própria figura dele. Porque o Robert Downey Jr., com o Homem de Ferro, ficou meio aquela impressão de que ele projetava a própria imagem dele no personagem, né? O Homem de Ferro era mais o Robert Downey Jr. do que o Homem de Ferro mesmo, né? Do que Tony Stark mesmo, né? Do que o personagem dos quadrinhos. E aqui não, aqui você vê que ele se entrega de um jeito pro personagem que você esquece completamente da imagem do Robert Downey Jr., né? Não só pela caracterização, mas pela atuação dele mesmo. Então, assim, eu acho muito... E essa coisa dele fazerem ele aquele vilão
aquele vilão do Oppenheimer, aquele cara que se fazia de amigo dele, não sei o que, mas por trás estava só, né? Mas é muito estranho, porque do nada vem o cara que faz o Rami Malek, né? Que fez não lembro o nome do papel dele. Mas do nada ele aparece e joga na cara dele pra todo mundo. Olha, porque ele é um cara que tinha isso, rancor do Oppenheimer. Eu também achei que ele surgiu do nada. Foi muito assim do nada, entendeu? Foi muito coisa de novela sabe, novela do novela brasileira, de que do nada aparece assim alguém e joga na cara do vilão as coisas assim, sabe? Então essa parte, apesar de eu entender a emoção dela, que funciona para aquilo mesmo, mas eu achei que não combinava muito com o resto do filme, sabe? Ficou uma coisa estranha. Parece que do nada o filme virou outra coisa, sabe? Então, assim, no geral, é isso aqui o meu ponto que me pega mais, essa parte final do filme. Desse julgamento, entre aspas, né? Julgamento, toda aquela coisa dos Strauss e tal. Essa parte aí que me pegou, sabe? Que eu não. Eu achei estranho, parecia outro filme. Parecia outro filme dentro de um filme, né? Não, virou outro filme, porque o início era mais um filme biográfico e depois virou um filme de tribunal, praticamente, dividido em duas partes, né? Não era o julgamento do Oppenheimer e o outro era o que não era bem julgamento, né? Que era Não era. do O que me pegou também é porque eu pensava que esse momento era o momento da gente entrar fundo na psique e nos conflitos que Oppenheimer tinha com relação a toda a questão da bomba, das políticas nucleares e tal. E eu acho que não ficou muito nisso aí. Ficou mais uma história de o Oppenheimer estava sendo perseguido por um cara que não gostava dele. Entendeu? foi basicamente isso mesmo. Você O resumiu. foco não era. O foco deveria ser, para mim, na minha opinião, teria sido para ser de mais coeso com o começo do filme para cá, né? Era entrar na psique do Oppenheimer e explorar mais esse sentimento de, sabe, de culpa, sabe, ele discutindo com o personagem sobre isso, entendeu? Engraçado que e a gente acha que o clímax vai ser a bomba, né? A explosão da bomba, o teste. E depois que a bomba explode, aí eu dou uma olhada no relógio. Ainda tem 1 hora de filme ainda, meu filho. Caraca, 2/3 do senta filme, aí. sabe? Aí é que virou outro filme, né? Foi nessa hora. Eu falei, senta aí que lá vem história. Mas olha, só pra dar uma olhada assim rápida em os atores, né? Assim, que mais me chamaram a atenção. Emily Blunt, que é Diabo Veste Prada, O Lugar Silencioso, tal, dispensa a Tem apresentação. muitos filmes bons, ela. Tem muitos filmes bons. Ela. Eu não sabia que ela tava no filme, me surpreendeu. Robert Downey Jr. eu sabia, mas me surpreendeu, porque a participação dele no início é aqui e acolá, mas quando ele volta depois naquele julgamento, né? Que de início é só pra prestar um depoimento. Aí todo mundo fica, beleza e tal, não sei o quê. Aí ele começa a se sentir julgado, né? Ele começa a se sentir julgado o tempo todo, porque se eu não me engano ele ia ser indicado pelo presidente para outro cargo, era do comércio, né? Secretário de comércio, acho que é uma coisa assim. E foi a primeira vez que a indicação do presidente ia ser contestada, né? Era um negócio assim que tava acontecendo ali, né? Matt Damon não sabia também que ele tava no filme, excelente como general ali. Também tá muito bom, né? Engraçado que tem um outro filme antigo que passava até na Globo, que é o início do fim, se eu não me engano, que falava do Projeto Manhattan, né? E que o protagonista do filme era esse personagem do Matt Damon, né? Esse militar. E quem fazia o militar era o Paul Newman, né? Nesse filme. E é outro enfoque, né? Dá outro enfoque. O Oppenheimer também tá no filme, né? Ele aparece no filme. Sim. Só que o enfoque é o projeto em si, é a coisa toda de fazer a bomba e tal. É outro aspecto, né, da história. Aí começou um festival de participações de atores que eu conheci de algum canto. E do nada eu disse, caramba, ele tá aqui, porque o elenco desse filme é gigantesco. Gigantesco. Uhum. Por exemplo, o Alden Ehrenreich, que faz o cara lá que o tempo todo tá conversando com o Strauss na sala, né? Que volta, conversa com o Strauss, não sei o quê. Ele é o jovem Han Solo, por exemplo. Isso. O professor que ia ser envenenado lá na universidade. Ele fez o Jarvis nas séries da Marvel e no Vingadores Ultimato. Ele era o Jarvis do pai do Tony Stark.
Sim, é o. Ah, eu esqueci o nome dele, mas não sei o que, Darcy, né? É James Darcy. Isso, Excelente James ator ele, excelente. O Kenneth Branagh, que faz o Niels Bohr, né? O cara lá que ele se encontra com o Oppenheimer na escola, que ele vai pegar a maçã envenenada e tal. Ele é o Poirot, né? Dos filmes aí recentes aí da Agatha Christie, né? Morte no Nilo. Inclusive vai ter um novo, né? Bem legal também. Tem um outro anunciado aí. Vai sim, eu gosto muito desses filmes. Eu não vi o Eu também. 2. O Expresso Oriente e Morte no Nilo, né? Os que tem aí. Tem na HBO Max, eu acho, se não me engano, os dois. É, muito bom. Eu gostei mais do primeiro, na verdade. O Expresso Oriente. Deixa eu ver quem mais tá aqui que me chamou a atenção. Basicamente. Ah, pronto, aí tem a Florence Pugh também que. Tinha aquele rapaz também que tá na série do The Boys, que ele é o Hugh. Tem Aí também. ele tá lá também. Ele é um dos pesquisadores recrutados, né? Isso. Aí pronto, tem um outro lá que. Pô, ele é o Flock em Vikings. Deixa eu ver aqui. Flock em Vikings, o nome dele é Gustav Sasgard. Também é um dos que foi recrutados pelo Oppenheimer ali na pesquisa também. Tem Isso o, tá esquecendo, hein? tem o Jason Clarke, que é o advogado ali de acusação Sim. naquele teatro feito lá, que o Jason Clarke, ele fez o John Connor no Exterminador do Futuro Genesis. Isso. Tá bem, ele tá bem ali. Tá muito bem Eu acho aqui em que assim como Oppenheimer. Barbie, acho que assim como Barbie, muitos atores que entraram no elenco desse filme, né? Porque é um filme que notavelmente ele ia chamar atenção, né? É um desses filmaços do ano, né? Assim como Barbie, um grande elenco participou, fez questão de participar de repente. Não, e pra mim, assim, é como um diretor faz a diferença em alguns atores, entendeu? Então, assim, o Nolan é um que pra mim tem um peso ali na atuação da galera. Parece que tem ator aqui que parece que gosta. Tem alguns aqui que já são de trabalhos de Nolan anteriores, né? Como o próprio Cillian Murphy. Mas assim, tem ator que gosta de um diretor nesse estilo. Tem um gosto a mais, ou é o diretor que manda bem, assim, porque tá todo mundo bem aqui. Uma coisa é a atuação, outra coisa é o papel que é retratado como o da Florence Pugh, que tá muito boa, mas o papel deixa a desejar porque poderia ser mais coisas, né, como a gente vai ver depois aí de histórias da realidade, né? Que Alan já comentou algumas coisas aí que poderia ser mais explorada. Mas vamos ver um comparativo, por exemplo, da realidade com. Vamos, joga nos peitos do papai. Ó, curiosidades, vamos lá. A família Oppenheimer. Aliás, muitas coisas aqui eu tirei do Dolen Nogari. Ele é um historiador e ele fez um vídeo analisando coisas, Muito bom. comparando o filme com a realidade. Então eu tirei de lá do vídeo dele e dei uma resumida, certo? A família Oppenheimer dizem, né, ser uma das poucas famílias nos Estados Unidos ricas que não sentiu as consequências do crash da Bolsa de 29, pois o pai do Oppenheimer vendeu todas as ações antes do crash, mais cedo no mesmo ano. Por exemplo. Então, ou seja, o Oppenheimer já vem de uma família rica dos Estados Unidos, certo? Certo. O Nolan preferiu ignorar a importância do irmão dele, o Frank Oppenheimer, e das mulheres na vida dele, que tem uma participação maior. O Frank, ele é físico também. O tempo todo o Oppenheimer tá ali tentando puxar o irmão pro projeto e sempre leva um não, né? Porque o irmão dele diferente Ele é comunista dele. mesmo. É do partido. Ele de fato ele se filiou ao partido. Mas tanto as mulheres quanto o Frank têm uma importância maior na história do Oppenheimer que o Nolan deu uma ignorada, né? O J de J. Robert Oppenheimer, que ele diz durante o filme que o J não vale nada, vem de Julius, que é o nome do pai dele. É Julius Robert Oppenheimer.
A maçã envenenada, não existe aquela cena com o Niels Bohr, né? E a maçã sendo tirada da mão dele. Mas a história é verdadeira, tá? Teve um momento da vida do Oppenheimer que ele estava sem amizades, isolado, depressivo e buscando validação do professor orientador, que nunca dava esse retorno a ele, né? Ele envenenou a maçã, mas não se sabe como a Universidade de Cambridge descobriu e tentam expulsá-lo. O pai do Oppenheimer, né, o Julius Oppenheimer, interveio e encobriu tudo, até porque era uma família influente e com muito dinheiro, né? Ele passou Yes. várias consultas com o psicanalista como consequência dessa tentativa de assassinato. Devia ter sido mostrado melhor no filme. Acho que faltou um pouco mais essa coisa da família dele, do pai e tal. Acho que é porque o Nolan não quis explorar muito esse lado, né? Mas era uma questão interessante. Aí começa as questões aí que vocês já citaram, mas tem um aprofundamento maior aqui. A Jean Tetlock foi mal adaptada, né? Que é o papel da Florence A Pugh. Florence Pugh. Uhum. Ela amava Oppenheimer e foi quem introduziu ele na vida política. Inclusive, ela quem o levou a se aprofundar nos temas socialistas. Então ele começou a ter mais interesse de pesquisar, de ler mais livros a partir Aí dela. teve aquela cena tão tosca dela transando com ele e botando ele pra ler o trecho daquele texto em sânscrito, né? De onde vem aquela célebre frase dele, né? Que ele diz que é a morte, o destruidor de mundos e tal. Isso. E eu acho que, sei lá, ela podia ter feito muito mais naquele filme. Ele falou que ele leu os 3 volumes do Capital, né? Então já é alguma coisa. Pois é. Aí o outro papel feminino, a Kitty Oppenheimer, também foi mal adaptada. Ela foi melhor desenvolvida que a Jean depois, né? Mas cortaram toda a conexão que ela tinha com grupos de esquerda e o apoio que dava ao marido, sendo deixada na maioria do filme como dona de casa. Tem esse quesito também. Que coisa. Outra questão aqui. Oppenheimer era comunista? Existia um pensamento comunista nos anos 30, que foi onde ele começou a ler, né? E posteriormente, nos anos 50, ele já tinha outro pensamento. Até porque nos anos 30 ele buscava mais essa questão de sindicatos, etc. E como o Alan disse, ele foi quebrando a cara conforme foi passando o tempo, né? E nos anos 50 e começa a Guerra Fria, é caça comunista, e já viu, né? Já viu Ele não era comunista. Então ele foi quebrando a cara, ele foi querendo fazer debates e coisas assim do tipo anti-armamentista depois da Segunda Guerra, né? E não teve apoio do governo, né? Foi começando a ser isolado, até ter aquela questão para perder a credencial de segurança, né? Que foi tudo armado ali. Então, aparentemente ele não era comunista de carteirinha, mas ele tinha ideais que foi se perdendo com o tempo. Ou mudando, né? Mudando conforme ele via que não conseguia fazer o que ele queria. Outra coisa também que eu achei mal explicado, Chevalier na história, né? Chevalier comenta de forma oficial, né? Ou seja, levada a ser escrito no livro e tal, dá a entender que ele e Oppenheimer não eram filiados ao Partido Comunista, diferente do Frank, irmão do Oppenheimer. Mas ele começou a se preocupar cada vez mais com as pautas à esquerda, como sindicatos e aumento salarial, e com a ascensão do nazifascismo. Isso aqui ele comenta muito no filme, né? Essa preocupação dele. Oppenheimer era espião soviético? Não, Nolan acertou isso. Não era. Existia um espião no Projeto Manhattan? Sim. E não era só um. Tinha uma rede de espiões internos. No filme eles colocam só um cara chamado Fuchs lá, né? Aparece ele lá, aquele cara que fala pra ele que era da Grã-Bretanha, não sei o que, né? Ele tava lá nessa hora. Sim. Então existia sim uma rede, nada muito assim confidencial, que informações que só Oppenheimer ou alto escalão soubesse, mas muitas informações foram sim passadas para a União Soviética através dessa rede. Existia sim a preocupação do Projeto Manhattan da Alemanha conseguir a bomba deles, a bomba antes deles, né?
Depois da guerra, o ministro do armamento da Alemanha admitiu que eles focaram no míssil V2, por achar que o desenvolvimento da bomba não iria para frente. Toda a pesquisa na Alemanha foi politizada e fragilizada graças à perseguição aos judeus. Então isso explica muita coisa, né? Nazismo sendo nazismo. Aham. Com certeza. Oppenheimer era realmente contra a bomba de hidrogênio. Após 1947, ele liderou debates e pautas de paz mundial por controle armamentista, o que era contrário à pauta do presidente Truman. Para acabar com a credibilidade de Oppenheimer, usaram essa pauta para dizer que ele era ligado à União Soviética e a questões de comissão e teve aí toda aquela questão da comissão, né? Para tirar a credencial de segurança dele para tirar a credibilidade pública, né? Uhum. Armaram pra ele, né? Chamaram ele de espião, tudo mais. O episódio com o presidente Truman realmente aconteceu, segundo o próprio presidente, tá? A única dúvida aí é a questão do lenço para limpar as mãos, mas aquela conversa do Oppenheimer dizer que tá com as mãos sujas de sangue, aquilo ali aconteceu. Para aumentar o drama, criou-se o trama do Einstein e a traição do Strauss. Na realidade, desde o começo, já se sabia que o Strauss não gostava do Oppenheimer e tinha pedido ao presidente para o Oppenheimer não ter voz no conselho. Foi o que Alan disse aí. Criou-se, tem essa parte novelesca, né? Mas já era algo ali desde o início que já sabia que um não gostava do outro. John Kennedy também não foi o responsável pela derrota do Strauss. Kennedy era democrata e Strauss era republicano. Quem traiu Strauss foram republicanos, pois ele era muito briguento politicamente e criou muitos inimigos no partido durante os anos. Ué, calma aí. Eu pensava até que iam colocar alguém pra interpretar o John Kennedy nessa hora, porque do nada mencionaram ele assim como se ele tivesse tido uma grande importância naquela coisa toda que aconteceu. E outra coisa, né? Eu nessa hora fiquei pensando com os meus botões que assim, o Nolan não ia colocar isso à toa. Então assim, se ele mencionou o Kennedy como como uma peça importante para a derrota do Strauss, na questão dos votos, enfim, eu pensei logo, cara, o Kennedy morreu misteriosamente. Quem mandou matar ele, sabe? Entendi. Nossa, eu nem pensei nisso na hora, mas agora. Não, Será que era o Nolan já pensando em fazer um outro filme falando sobre o Kennedy? Tem uma teoria aí, né, cara? Ia ser legal. Tem uma teoria aí, Deixa eu procurar quando o Lewis Strauss morreu e quando o Kennedy morreu aqui, pra ver, né? Tem que... Vamos lá, Lewis Strauss morreu em 1974. Kennedy foi em 63, não foi antes. Isso, foi na década de 60. Até tem no The Crown, eles falam isso também. Aparece o Kennedy e a esposa dele, a Jack Kennedy, aparece na série. Olha aí, Felipe. Felipe agora pegou, hein? Olha aí. O Strauss morreu em 10 anos depois da morte do Kennedy. Entendi. Pode ter sido, né? O Nolan talvez queria realmente... né? Será que ele vai botar à toa ali? Sei lá. Pois O Kennedy é uma figura meio assim... É uma figura muito... quase folclórica, né? Para os americanos, né? Até então, eles... Eu lembro que até minha primeira classe, eles colocam... Minha primeira classe, não, mas... Dias de um Futuro Esquecido, né? Eles colocam que o Magneto tentou salvar o JFK porque ele era mutante. Sim. E aí o povo achava que o Magneto tinha tentado matar o JFK. Enfim, ele é uma figura folclórica, né? A biografia da Marilyn Monroe, todos os filmes, tudo que fala, sempre acaba cruzando também o encontro dela com Kennedy também, né? Assim, é uma figura realmente que até parece que o Nolan seguiu uma cartilhazinha, né? Eu preciso botar o Kennedy aqui em algum lugar, ele tem que aparecer. Eu fiquei pensando, será que isso aí não é uma figura assim que morreu assassinado
E até hoje ninguém sabe quem mandou matar, ou algo assim do tipo. Então, por ser um negócio tão assim misterioso e chocante, entrou nesse ambiente. Nesse ambiente aí que você tá dizendo. Até a Umbrella Academy trata disso também, né? Sim. Entra nesse ambiente assim de ser explorado por várias obras e sempre passar por ele de algum jeito, entendeu? Mas agora que a gente terminou aqui a comparação da realidade com a questão, com o filme, né? Eu saí desse filme assim embasbacado com ele no geral. Tanto os atores como a direção, questão visual. Imagina aí no IMAX como deve ter sido a experiência de vocês, né? Eu gosto muito do filme do Nolan, entendeu? Assim, quem disse aí que... foi Alan que disse que assistiu pouco, né? Filme do Nolan. Eu não lembro. Eu posso ter até assistido mais filmes dele, mas eu não lembro sendo filmes do Nolan. Se eu falar assim, os filmes dele, pode ser que eu lembre. Assisti. Eu lembro mais do filme do Batman, né? De fato. E Sim. tem um outro que eu assisti dele. Interestelar eu assisti também, mas eu não gosto muito desse filme no geral, não. Mas Eu recomendo Amnésia, esse eu não vi ainda. que é o Memento, né? O nome original. Muito bom, gosto muito. E A Origem, né? A Origem eu vi. Achei O interessante. Inception. Pronto. Cillian Murphy tá lá também. Uhum. O Cillian Murphy, eu Então, lembrava, aliás, ele é famoso por Peaky Blinders, né? sim. Mas eu lembrava dele ser o espantalho no filme do Batman, né? Também. Também tem isso. Então, assim, ele é como o Felipe disse, ele participou de tanta coisa. Tirando o Peaky Blinder, eu não lembro ele protagonista de nada. Pois é. Ganhou uma Nada chancezinha. Foi várias grande, pontas e todas as pontas incríveis. Ele de Espantalho, ele na Origem, ele no Dunkirk. Eu acho que o Oscar Dunkirk, vem, eu viu? achei também. Eu acho que o Oscar vem pra ele. Eu acho que a indicação é É justa. justo, é verdade. É verdade. Eu acho que vai ser o ano dele arrecadar um Oscar aí. E mais do que merecido. É. Mais do que merecido. Mais do que merecido. E assim, o Nolan tem todas essas questões do pedantismo dele, né? Muito classista, muito assim, o cinema é algo. Ele não vê cinema como algo popular. Ele vê cinema como algo da elite, entendeu? Algo assim Eu de acho um que nível eu superior. até entendo ele ter os padrões dele de qualidade, dele querer um filme, ele achar que o filme deve ser visto em IMAX, que eu até entendo isso aí, sabe? É aquela coisa que eu falei pra vocês, às vezes, com o cinema como é que tá hoje em dia, com streams e tudo mais, ir ao cinema tem que ser realmente uma coisa que justifique muito, não só pelo filme em si, mas pela experiência como um todo, né? Então, assim, ele é o tipo de diretor que pensa nisso, assim, o filme como uma experiência, né? Não só como uma coisa que você assiste no celular, ou no avião, em qualquer lugar, né? Em que faz diferença, né? A forma como você assiste o filme. Então, assim, eu não vejo problema nisso, eu acho tranquilo, né? Agora, essa coisa dele ser elitista e dizer que, né, pensar que o filme não é pra todo mundo, eu já não sei. Eu não manjo muito dos discursos dele, não sei do que ele anda falando por aí. Mas se ele fala isso aí, realmente é problemático, né? É, ele Não, quer, não tô quer se dizendo que ele fala comparar com todas também. as palavras. É, É como ele, como soa, entendeu? Como Uhum. ele. Parece a declaração do Scorsese, no geral, assim, algumas mas coisas. o Entendeu? Scorsese é o Porque o Scorsese, né? Scorsese vai direto ao ponto. Não, eu sei, mas é porque o Scorsese vai direto ao ponto. Eu entendo quem não gosta do Nolan. Eu amo os filmes dele. E desde o Batman pra cá, ele tem dado declarações cada vez mais complicadas de se defender. Entendeu? E a treta dele com o Tenet foi o auge. Dali pra frente, quando ele saiu da Warner, foi quando começou a explodir mais, né? Eu não vi o Dunkirk ainda, tá na minha lista aí pra ver. Mas eu amo os filmes dele. Sempre vou assistir e de preferência sem ver trailer. Eu gosto de ir na surpresa, porque sempre é uma experiência diferente, né? E esse filme aqui, vocês exemplificaram muito do IMAX, tal, etc.
Mas o som dele no cinema, assim como o som do Interestelar, é diferenciado. É uma experiência diferente, entendeu? Me marcou Eu acho que muito o Interestelar. pra cena da bomba talvez faça muita diferença, né? No IMAX e tal. Pro restante do filme, eu não sei se fez muita diferença, não. Até porque o filme tinha tanto diálogo, tanta coisa da vida dele, sabe? E tinha umas coisas que ele criava pra ilustrar a mente do Oppenheimer, né? Aquela questão de mostrando os átomos, mostrando fogo e tal, né? Aquilo ali, eu nem acho que não faria tanta diferença assim, sabe? Ser visto em outro tipo Pô, de faria tela, sabe? sim, Outro pior que tipo de... faria, cara. Pior que aquela Eu não sei, pra fotografia, que mim. aquele jeito ali. Tanto que ele filmou tudo em IMAX. Ele tá tudo ali filmado, é tudo esticado, entendeu? Assim, bem. Sim, Pô, sim. sei lá. Aí. Ah, sei lá. Assim, pra ver a cara dos atores também, né? É muito. Pra você ver a É, expressividade dos atores, talvez faça muita diferença também, né? isso. Mas eu não sei. Eu teria que de fato ver em outra tela para dizer assim, ah, não, realmente fez muita diferença. Mas eu não consigo imaginar como é que foi, assim, como é que seria a diferença. Eu assisti a cabine na segunda e na terça eu vi a Barbie, né? E na terça-feira foi numa sala comum. Caraca, eu falei, nossa, que diferença, cara. A tela pequena. Fica mal Pô. acostumado, né? E aí, aplaudiram na sessão de vocês que no final de Oppenheimer no meu, Não, aplaudiram. Não, Galera, não. não. Todo mundo saiu com vontade de ir no no meu banheiro aplaudiram. rápido. Eu fui um deles. E olha só, imagina eu que eu vi Barbie e Oppenheimer no mesmo dia e Oppenheimer foi depois. Agora uma pergunta pra você, Eu não, Luiz. eu não senti o Mas você peso do comprou tempo, né? lanchinho tanto em um quanto em outro? Não, só no segundo, só porque eu almocei em casa, fui Ah, ver entendi. Barbie, aí eu comprei chocolate e alguns uns pipos e tal, aí fui ver Oppenheimer, foi o meu jantar, foi isso. Aí fui ver Oppenheimer e é isso, entendeu? Assim, mas não senti o peso do tempo, mas quando começou aquele tribunal, aqueles interrogatórios, aí eu comecei a me questionar. Quanto tempo será que falta pro filme acabar? Entendeu? Não olhei o relógio. Mas ali eu comecei realmente. Parece realmente uma outra coisa. Entendeu? Parece uma grande cena pós-créditos, digamos assim. Já que. Ah, lembrei aqui. Por que eu tava achando que o Felipe era o grande fã, não sei o quê. Porque você questionou. Porque eu perguntei da cena pós-crédito no filme do Oppenheimer. Aí tu disse, tá achando que Nolan é Marvel? Não, não falei Não isso sei o não. quê. Olha só como é que tu distorce as coisas, hein? Eu falei, assim, uma É. frase pode mudar tudo, né? Incrível isso, né? Eu falei assim, não tem cena pós-crédito. Tá achando que isso aqui é bagunça? Tá ligado? Ah, tá. Não é, Entendi. eu generalizei, eu não falei, ó, tá achando que eu não respeito o Nolan, porra, tá achando que ele é Marvel? Não foi assim. Eu pensei que fosse assim, eu pensei que era tu defendendo o Nolan aí. É, muito mais eu criticando cena pós-crédito de Marvel e blá blá blá. E no final de tudo, eu acho que o fenômeno Barbieheimer favorece mais o Oppenheimer do que a Barbie, porque quem tinha de ver Barbie já vai ver. O Oppenheimer muita gente vai conhecer por causa dos memes, entendeu? Uhum. Então, Nolan reclamou, queria mudar a data, etc, mas eu acho que ele vai sair beneficiado. Não vai faturar tanto quanto Barbie, mas se fosse um filme que lançasse em outra data, digamos assim, Barbie não vai ofuscar Oppenheimer. Quem vai ver Nolan vai ver Nolan, entendeu? Não é à toa que a sessão a sessão que eu fui de 6h15 da tarde ou da noite, depende de onde você mora, né? 6h15 tava lotada por um filme e ainda é dublado. Foi uma sessão dublada, entendeu? Ah, é. Foi Quem dublou dublada. Oppenheimer? Ah, cara, não foi nenhuma voz assim que eu lembro, deixa eu ver. Deve ter sido do que dublou ele no Peaky Blinder? Será? Deixa O eu do ver aqui. Peaky Blinders eu acho que é o cara que antes fazia o Capitão América, né? Isso. Ó, Mas o nome dele. a voz do Robert Downey Jr. é a mesma dos filmes da Marvel. É. É o Marco Ribeiro. O Uhum. Robert Oppenheimer é dublado pelo Jorge Lucas, com J, Então que é o não. que faz o Don Cheadle, Ben Affleck, Vin Diesel, Johnny Depp em Animais Ah, tá, Fantásticos, entendi. Mark Ruffalo,
Benedict Cumberbatch em alguns filmes. Ah, Luke Skywalker no episódio 7 e no episódio 9. Norman Osborn no filme do Homem-Aranha. Entendeu? eu sei quem é, o cara que faz o Hulk também que fez a primeira versão do Hulk, o Mark Ruffalo, né? No primeiro. A voz que eu mais gostei foi a do Matt Damon, que foi dublada pelo Marco Antônio Costa, que é o dublador do George Clooney, por exemplo. Ele já fez algumas vezes, né? O Matt Damon. Acho que. Eu vi aqui que ele fez muitas vezes o Brad Pitt, Johnny Depp, Mark Wahlberg e Val Kilmer. Uhum. Não, eu acho que você confundiu o Val Kilmer com o Matt Damon, talvez. Eu não tô vendo o Matt Damon na lista dele aqui, não. Eu não tinha vaga É né? porque De ele é uma tanto voz tempo bem que eu não escuto o grossa, Val entendeu? Ele é uma Kilmer, voz mais que eu grossa. não sei nem qual é o dublador dele. Não, mas é porque assim, ele é uma voz mais grossa, ele é uma voz mais imponente. E isso me surpreendeu muito. Entendi. E eu gostei muito. Eu não gostei muito da dublagem da Jean Tetlock, da Florence Pugh. Porque a atriz que eu vi aqui, a dubladora é a Ana Helena Bittencourt. E ela fez uma voz muito... Como é que eu posso dizer? Meio baixinha, meio, sei lá, pra dentro. E meio carioca em algumas coisas. Eu não gostei muito, não. E aqui tem Sinceramente, contra assim, carioca, irmão. não era carioca. Não sei explicar. Não sei explicar. Eu sei que eu não gostei da voz dela, porque parecia que todo mundo estava falando normal e ela estava falando pra dentro. Entendeu? Eu não Entendi. foi a única da dublagem toda que eu não achei legal. De resto, esse filme dublado também é excelente, assim, não acho que eu entendo quem diz assim, só vejo legendado, só vejo dublado. Quando sair em algum canto depois, eu vejo legendado, mas do que eu vi ali, me desagradou não. Eu acho excelente também a versão dublada. E quem veja no cinema antes, né? Recomendo. Esse aqui, Barbie eu até digo, não, pode deixar pra ver no stream depois, mas Oppenheimer tem que ser no cinema. Barbie dá pra esperar, né? Mas Oppenheimer não dá pra esperar. Tem que ser visto primeiro no cinema. Então é isso, amigos. Se for pra ser uma nota aí, pra mim é 10 também. De Oppenheimer. Eu acho A que gente eu não é dou muito de um dar 8. nota aqui, né? Mas já que vocês deram nota em Barbie, vamos dar nota aqui também. Eu acho que eu daria um 8 pra Oppenheimer. Porque teve essa diferença do final, essa questão da Florence Pugh, que eu gosto muito dela também, queria que ela fizesse um pouco mais, enfim. Minha nota é 8 também. E tu? Também? Sim. Tá de bom tamanho. Melhor filme Acho que do, eu tô sendo melhor bonzinho filme do demais. Nolan, hein? Olha aí. É um filme assim. Como é que eu posso dizer? Menos comercialmente de agradar pessoas do público geral, mas para quem gosta de cinema e de ter uma experiência diferente, assim, é uma história sendo contada, porque Nolan não tem um histórico disso, né? De contar histórias biográficas. Mas para quem gosta de cinema, é uma experiência legal, velho. Uma experiência legal. Porque, digamos assim, Interestelar, excluindo os filmes do Batman, tá? A Interestelar é muito melhor, agradável pro público do que todos os outros filmes do Nolan. E a Origem, pronto. A Origem e Interestelar, né? São os mais fáceis de agradar o público geral. Esse Oppenheimer é mais difícil. Entendeu? Tão difícil quanto o Memento. Entendeu? Assim. Mas por ser bibliográfico, pode ser que agrade uma pessoa desavisada, entendeu? Já que você sabe que é uma história que está sendo contada, apesar de suas diferenças, né? Mas é isso, assim. Então é isso, amigos. Terminamos aí a maratona Barbieheimer. Voltamos em breve com novas pautas. Vai sair coisa aí. Vai terminar a Invasão Secreta semana que vem. Cruzes. Vamos ver se a gente grava na quinta, porque tem compromissos aí. A gente vai ver como é que a gente faz essas gravações aí, beleza? Beleza. Beleza.
Então é isso, obrigado Alan e Felipe que se dispuseram a ver 2 filmes para gravar 2 podcasts no mesmo dia. Somos demais. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.